Você sabe qual é a relação entre o número de sarcômeros que tem na sua fibra muscular e o fato de você conseguir ou não encostar a sua mão na ponta do dedo do seu pé? Ou então a ligação entre o controle motor e você conseguir ou não fazer um exercício um pouco complicado? Para responder essas perguntas, hoje aqui no canal eu tenho um convidado. É Marcos, tudo bem? Se apresente. Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu sou fisioterapeuta, sou mestrando no Programa Interdisciplinar de Ciências da Saúde aqui da Unifesp, instrutor de Pilates, e hoje eu vou estar falando com vocês sobre alguns conceitos da fisiologia que envolvem o Pilates, um tema que não é muito discutido. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, já busca lá o seu café e é só esperar a vinheta. I have you. Vamos lá pessoal, hoje a gente vai estar abordando alguns temas relacionados ao Pilates, a gente vai falar sobre flexibilidade, controle motor e como que você vai aplicar isso na prática. Então o método Pilates ele foi desenvolvido por Joseph Pilates na Alemanha e ele conta com 6 princípios que são muito importantes para realizar durante o movimento. Esses princípios vão ser a respiração, o controle, a centralização ou powerhouse, que é para você estabilizar o tronco, depois concentração, fluidez do movimento e precisão. Uma das características do Pilates, quem começa a praticar essa atividade, é o ganho de flexibilidade em curto prazo. Então, como é que isso acontece? Para a gente saber como é que isso acontece, a gente precisa dar uma revisada na estrutura muscular, como é que é formada a estrutura muscular. Então, vocês podem ver nessa imagem que a gente vai ter toda a estrutura, a organização da fibra muscular até chegar no sarcômero. O sarcômero ele vai ser muito importante no que a gente vai discutir agora, para vocês entenderem os mecanismos que levam ao ganho de flexibilidade ou ao encurtamento muscular. É importante a gente entender essa estrutura muscular e relembrar esses conceitos, porque a gente precisa entender os mecanismos de retração muscular. Para isso, vale relembrar alguns conceitos, que a fibra muscular ela vai apresentar plasticidade, ou seja, ela vai responder a alguns estímulos. E que estímulos são esses? Estímulos como o exercício, a postura, estímulos hormonais, estímulos nutricionais. A gente vai fazer muito sobre a postura e como é que ocorrem essas adaptações. O conceito de adaptação da fibra muscular por demanda funcional ele já está bem estabelecido na literatura. E como é que isso ocorre? Bom, é importante a gente lembrar dessa estrutura do sarcômero, porque as adaptações vão ocorrer por aumento ou diminuição do número de sarcômeros da fibra muscular. Essas adaptações elas vão ocorrer em maior intensidade numa posição encurtada. Isso explica por que muita gente tem a cadeia posterior encurtada e tem alguma dificuldade para alcançar o pé ou fazer alguns movimentos funcionais. O grau de atrofia muscular ele vai depender muito da posição. Uma posição encurtada vai gerar uma diminuição de número de sarcômeros e uma consequência diminuição no comprimento do músculo. A boa notícia é que isso pode ser revertido. Um dos estímulos que a gente pode estar usando é o alongamento e você alongando, você consegue aumentar o número de sarcômeros em série e aumentar o comprimento do músculo. Isso pode ser revertido. Lembra dos estímulos? A gente tem a posição, que é o principal, mas você tem estímulos como o alongamento que você pode estar reordenando essas fibras musculares. Resumindo, o que é importante você lembrar desses conceitos, que o encurtamento muscular ele vai levar a uma diminuição do número de sarcômeros, a um aumento da resistência passiva do músculo. Por quê? Porque vai ter uma diminuição de comprimento e, mais importante, vai ter um aumento da composição do tecido conjuntivo no músculo. Esses dois fatores, diminuição de número de sarcômeros e aumento da densidade do tecido conjuntivo no músculo, eles vão explicar o porquê que as pessoas têm esse desconforto quando começam a alongar, quando você passa muito tempo em uma posição encurtada, ou, por exemplo, sentado em encurtamento de cadeia posterior. Quando você vai fazer os movimentos, você sente aquele desconforto na fibra muscular. Por quê? Porque você diminuiu o número de sarcômeros e você teve um aumento da densidade do tecido conjuntivo e a consequência
é o aumento da resistência passiva do músculo. Agora que nós entendemos esse conceito, deu uma revisada na estrutura muscular, a gente pode falar quais são os efeitos do alongamento. Nós vamos ter dois efeitos. Os efeitos agudos ou imediatos, eles vão estar atuando na parte elástica do músculo e tendões. É um efeito curto, quando você começa a movimentar, no primeiro momento você vai sentir um desconforto e depois você vai ver que você vai conseguindo aumentar a amplitude do movimento. Esses são os efeitos imediatos. No entanto, para você ter um aumento do número, alteração na estrutura do músculo, que seria esse aumento do número de sarcômeros e a diminuição da resistência passiva, você tem que estar fazendo isso a longo prazo. A ideia é incorporar isso durante a sua rotina, que você vai ter essas mudanças a longo prazo. E por que é importante esse conceito de flexibilidade? A flexibilidade está muito relacionada com as amplitudes de movimento que você realiza. Os movimentos funcionais, eles precisam de um arco de movimento e amplitudes dentro da articulação. E isso vai ser importante para a gente estar relacionando como é que a gente consegue realizar os movimentos, como é que a gente aprende um movimento e faz. Tirando a flexibilidade, nós temos outros mecanismos que a gente vai estar vendo agora. Essa relação vai ser importante para você entender qual é a relação da flexibilidade, do controle motor, porque os exercícios no Pilates, eles são realizados partindo daqueles princípios que nós vimos no início. Então você precisa ter um controle. Para quê? Para gerar uma precisão e, em consequência, a fluidez do movimento. Mas como é que se dá um movimento voluntário? Como é que a gente consegue organizar esses movimentos? Para falar sobre isso, a gente tem que relembrar um pouquinho de alguns conceitos sobre controle motor. O que seria o controle motor? Nada mais do que a capacidade de você realizar algum movimento ou realizar alguma tarefa específica. Isso nos leva a algumas questões. Como é que o sistema nervoso central organiza essas informações? Como é que eu consigo coordenar e quais os mecanismos para a gente estar realizando esse movimento voluntário? O movimento ele emerge de 3 fatores: o indivíduo, a tarefa e o ambiente. Para realizar um movimento, então, a gente precisa de uma organização sistêmica. O indivíduo precisa ser capaz de captar todos os fatores externos e internos para estar realizando o movimento. Outro conceito que a gente tem que levar em consideração é a aprendizagem motora, ou seja, a capacidade do indivíduo realizar essa tarefa. Essa aprendizagem motora, com a prática ou a experiência ou as vivências anteriores, o indivíduo vai gerar ou adotou estratégias que vão levar ao movimento. Até agora nós falamos desses conceitos, mas como é que isso é organizado? Como é que o sistema nervoso organiza todas essas informações e como é que eu consigo realizar o movimento voluntário? Essa resposta voluntária, ela vai exigir a integração do córtex cerebral, dos núcleos da base, do cerebelo e da periferia. Toda essa integração, ela vai depender de 3 aspectos: a intencionalidade de realizar um movimento, o planejamento ou a estratégia que você vai adquirir para fazer o movimento e a realização do movimento. Então, começando de níveis superiores, a gente vai ter um estímulo, ou seja, a intencionalidade de realizar o movimento. Ela vai se iniciar no córtex límbico. Essa intencionalidade vai ser o início do planejamento do gesto motor. Vai ser processado no córtex associativo, núcleos da base, e a partir desse ponto nós vamos ter um planejamento do gesto motor. Os sistemas de controle, eles vão modular os estímulos que vão migrar do córtex, que vai desenvolver primeiro uma imagem do movimento pretendido. Associados aos núcleos da base, eles vão gerar uma programação ou uma estratégia para ativar cada padrão de atividade muscular necessária para a execução desse gesto. Então, os estímulos vão do tronco encefálico e cerebelo, que seria o controle fino do movimento. O potencial de ação ele vai passar pelo tronco encefálico, medula anterior, músculos, e o movimento vai ser realizado. Estruturas sensoriais, elas vão captar esse estímulo, eles vão ir pela medula posterior, centros superiores, e o cerebelo vai informar o estado do movimento programado. O movimento programado ele vai ser idêntico ao movimento executado? Será que a gente consegue executar da mesma forma? A resposta é não. Não ocorre, por quê? Porque
Esse controle da precisão, ele vai ocorrer por um feedback somatosensorial. Lembram que as informações, os estímulos que ele capta do ambiente, eles vão voltar pela medula posterior até o cerebelo? O cerebelo, ele vai estar associado com os núcleos da base e vai fazer esse controle fino do movimento. Ele vai pegar informações como velocidade, posição do membro e o que você está realizando, fazer um esquema comparando o movimento programado com o movimento que foi realizado. E aí já vai mandar os ajustes necessários para você estar realizando a tarefa. Esse ajuste ele vai ocorrer por aumento ou diminuição da excitação dos neurônios envolvidos nesse movimento planejado. Então vai ter um feedback constante, por isso que com a prática você vai refinando essa via neuromotora até que você consiga fazer um movimento preciso e coordenado. Agora, depois de analisar esses mecanismos de como é que ocorre o controle motor, a gente pode falar um pouco sobre o aprendizado motor. Como é que isso vai ocorrer? Se vocês lembrarem dos conceitos anteriores, o aprendizado motor ele vai ocorrer a partir de uma sequência de ativação neuromuscular. Essa sequência integrada, ela vai permitir ao longo do tempo que a via vá se refinando e dessa forma você realize um movimento preciso e coordenado. Se vocês lembrarem de algum esporte que vocês praticam ou gostem, ou de dança, vocês veem que os movimentos eles parecem que são realizados sem esforço. A pessoa realiza, olha a velocidade de resposta que um atleta tem que dar para determinada situação. Isso vai ocorrer por quê? Com o refinamento dessas vias, lembram das vias de planejamento logo no início da aula? Essas vias de planejamento vão perdendo a importância. Então você vai ter um gesto incorporado, seu programa motor vai estar incorporado, você diminui cada vez mais a importância das vias de planejamento e a consequência disso é uma resposta rápida ao que você precisa realizar. Essa diminuição da importância das vias de planejamento nos leva a um outro conceito, o conceito de engrama ou de um programa motor. O engrama ele vai ser uma sequência de ativamento neuromuscular. Essa sequência que nós acabamos de ver, você vai ter uma resposta rápida sem as vias de planejamento. Isso possibilita uma resposta muito rápida, mas qual que é o problema de um engrama ou de um programa motor quando ele está incorporado? O problema de um engrama ou de um programa motor quando ele está incorporado é o mesmo se a gente relembrar dos conceitos que a gente acabou de ver. Quando ele está incorporado, você já está realizando sem as vias de planejamento, você não pensa mais no movimento. Você não tem que pensar para caminhar, para andar de bicicleta ou para realizar um movimento, já está incorporado. Agora, se você relacionar isso com a nossa prática, com um programa motor que seja ruim, você vai ter um engrama ruim e, em consequência, um padrão de movimento menos eficiente. Isso vai justificar a importância de dar a ênfase na qualidade no movimento, na precisão do movimento, porque um padrão motor que seja ineficiente vai gerar movimentos ineficientes que vão sobrecarregar alguma estrutura. Agora a gente pode relacionar esses conceitos com os princípios do Pilates. O Pilates, quando você está praticando, a ideia é que seja um movimento concentrado, um movimento preciso e fluido. Tudo isso nós conseguimos explicar através da fisiologia. Nós temos embasamento para explicar esses conceitos e o porquê de ser um método tão efetivo. Até agora nós vimos conceitos de fisiologia, falei um pouquinho dos princípios do método do Pilates, mas como é que eu posso aplicar isso na parte clínica? O que isso muda na minha vida? Para que eu tenho que saber desses mecanismos? Um exemplo prático que eu posso dar para vocês são os feedbacks que nós utilizamos durante a conduta. Eu falo muito de movimento porque eu sou fisioterapeuta, então eu sempre levo para esse lado. Mas lembrem da parte de planejamento, você precisa planejar um movimento, você precisa gerar estratégias para realizar um movimento e para isso você precisa captar os estímulos, você tem uma série, aquele feedback somatosensorial que vai refinar o movimento. Seu feedback ele vai funcionar como um atalho, você vai estar dando pistas, estímulos que vão facilitar as estratégias que a pessoa vai utilizar para desenvolver a tarefa, ou seja, realizar esse movimento
coordenado e preciso. Entender as características básicas do movimento, do controle motor, como é que se dá isso, vai ser uma importante ferramenta para você estar utilizando. Dessa forma, é possível você dar feedbacks específicos que vão facilitar o entendimento e a aquisição de estratégias para você desenvolver o movimento pretendido e melhorar a eficácia da aprendizagem motora. Pessoal, quem quiser entrar em contato, meu e-mail está na descrição do vídeo, meu Insta, segue nas redes sociais, manda sua dúvida que vai ser um prazer responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixa seu comentário, manda para os seus amigos e até mais.